ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto necessário, eu pedi que a doutora Janaína Santos viesse mais uma vez aos estúdios da TV Tati SBT. Que bom te rever nessa nova casa, tudo bem? Obrigada, fiquei muito feliz com o convite, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, doutora, o prazer é nosso em te receber. Eu falei que a aposentadoria não é mais como era antigamente, porque na época dos meus pais, eles sabiam que depois de X tempos de contribuição e determinada idade, era certeza que eles se aposentariam. Hoje, se me perguntarem quando você vai se aposentar, a minha resposta é: não sei, preciso ver, preciso calcular um monte de coisa. E isso é com todo mundo, né, doutora? Isso é com todo mundo. A partir da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, mudou muita coisa. Como você disse antes, era simples, tinha idade, o tempo de contribuição, dava entrada na aposentadoria e estava tudo certo. Mas agora, com tanta mudança, existem várias regras de transição. Então, é necessário, antecipadamente, fazer um planejamento previdenciário. O que é um planejamento previdenciário? É fazer os cálculos mesmo da sua aposentadoria, saber quanto tempo você tem, qual a melhor regra que se aplica ao seu caso, porque cada caso é um caso agora. Não é mais tratado tudo da mesma forma. Então, depende muito da sua idade, de quanto tempo de serviço, se tem atividade especial ou não. Então, hoje é muito importante, é fundamental fazer um planejamento previdenciário. E como é que a gente começa esse planejamento? Bom, o primeiro passo seria procurar um profissional, né, especializado em direito previdenciário que vai ter conseguir te auxiliar em tudo isso. Fazendo a busca pelo CNIS no INSS. O CNIS, o que é? Ele é um extrato das suas contribuições previdenciárias. Então, através do CNIS é o primeiro passo para ver como está a sua situação no INSS. E esse extrato a gente encontra na internet mesmo? Sim, esse extrato você vai encontrar na internet, no portal do Meu INSS, através daquela senha.gov. Hoje quase todo mundo já tem essa senha, porque ela é utilizada em várias outras situações também. Então, com a senha do Gov, você entra no portal do Meu INSS e lá você tem acesso ao extrato do CNIS. E aí, com essa informação desse extrato do CNIS, ele te mostra o quê? O quanto você já contribuiu, se tem alguma pendência, é isso que ele te mostra? Exatamente. O extrato do CNIS, ele vai ter todos os seus vínculos, todas as contribuições que foram feitas para o INSS, se existe alguma pendência. Hoje a gente tem uma série de indicadores de pendências no CNIS. E algumas delas são muito importantes serem resolvidas antes de ingressar com a aposentadoria. Porque existem pendências de tempo extemporâneo, por exemplo. Então, foi uma informação que foi feita fora do prazo. Então, você precisa justificar, comprovar por que aquilo foi feito. Realmente houve a prestação de serviço remunerada naquela época? Então, isso pode ser exigido na aposentadoria. E para que você economize tempo na hora de dar entrada na aposentadoria, o ideal é fazer esses acertos antes. Doutora, chegaram perguntas, na verdade, eu vou te repassar uma delas. Boa tarde, minha mãe fez uma cirurgia cardíaca, ela tem 60 anos e ela paga o MEI. Será que ela vai conseguir se aposentar? Então, a cirurgia cardíaca, muito provavelmente, pelo menos por um período, ela vai ficar afastada por um benefício de incapacidade temporária. A aposentadoria vai depender da condição de saúde dela, da condição física. Depende do médico, né? Se ele vai prescrever se a partir de agora, a partir dessa cirurgia, ela não pode mais trabalhar, se ela vai ficar incapacitada totalmente para o trabalho. Então, só o fato de fazer a cirurgia não garante a aposentadoria. O que garante a aposentadoria ou um benefício de auxílio-doença, né? Que hoje é o benefício por incapacidade temporária, é a incapacidade para o trabalho. Entendi. Outra pergunta que chegou aqui é do Fernando, de Jacareí, falou: estou ligado em vocês, parabéns, muito obrigada, que bom ter a sua companhia. Marcela, gostaria de perguntar se o tempo que fiquei afastado por motivo de doença conta para o tempo de me aposentar. O tempo de afastamento de auxílio-doença, benefício por incapacidade, ele vai contar como tempo de contribuição. Então, a resposta é sim. Porém, esse período ele não conta para efeitos de carência. Então, se a gente for falar de uma aposentadoria por idade, que exige 180 contribuições, esse período de afastamento ele não vai contar. Mas como tempo de contribuição, conta sim. Outra pergunta que chegou aqui do Alexandre. Boa tarde, o pagamento do MEI soma ao tempo de aposentadoria? Eu paguei MEI por 7 anos, pergunta ele. Nossa, eu vim pensando em falar um pouquinho sobre o MEI, porque é muito importante. Olha, que bom, Alexandre, tá vendo? Vocês estão em sintonia. Porque o que acontece, Alexandre? O pagamento do MEI, ele vai contar sim para a aposentadoria. Mas o que poucas pessoas sabem é que o pagamento do MEI, ele só conta para a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez.
Para a aposentadoria por tempo de contribuição, para que esse período seja considerado, é necessário fazer uma complementação. E é isso, Marcela, que muitas pessoas não sabem. Às vezes, a gente vê muito pessoas que trabalharam ao longo da vida, estão bem próximas de se aposentar, às vezes faltando 3, 4 anos para se aposentar, acaba sendo desligado do trabalho e aí encontra como uma possibilidade de continuar os pagamentos através do MEI. Só que eles não sabem que o MEI ele só vai contar se for aposentadoria por idade. E aí ele acha que, olha, faltava para o meu tempo de 35 anos, 36, o que seja necessário, faltam 4 anos para eu ter direito à aposentadoria. E aí eu vou pagar o MEI. Esse MEI não vai contar. Para que o MEI conte, é necessário, Alexandre, você fazer a complementação. Muito bem, tá vendo? Por isso que é importante a gente falar sobre isso. Eu falei que eu fazia questão de ter esse nosso quadro de direito aqui. Eu já tinha no Novo Dia, queria trazer aqui para a Área do Vale, porque são dúvidas que a gente tem e que às vezes a gente não tem acesso a essa informação, acaba passando. E quando a gente vai mais precisar, por exemplo, da aposentadoria, é que a gente vai descobrir que, poxa vida, a gente ainda não vai conseguir. Então, quando a gente faz esse planejamento com informação, a gente se programa. Não vai se aposentar facilmente, porque está cada vez mais difícil, mas pelo menos a gente se programa e não é pego de surpresa. Chegou uma outra mensagem aqui, parabenizando pelo tema, muito obrigada, que bom que vocês estão gostando. E a pergunta é, estou aposentado por tempo de contribuição e agora já completei 60 anos. Pergunto se posso ou tenho direito de pedir uma revisão da aposentadoria. Olha, depende. O tempo, primeiro a gente precisa verificar se você está aposentado nos últimos 10 anos, tá? Porque esse é o principal requisito, que esteja aposentado nos últimos 10 anos. Quem se aposentou há mais tempo perdeu o direito, esse direito já decaiu. Mas caso você esteja aposentado nos últimos 10 anos, é possível fazer uma análise da possibilidade de uma revisão, sim. Outra pergunta que chegou aqui, serviu o Exército Brasileiro por 8 anos, ele conta na aposentadoria? Conta, é uma outra pergunta que muitas pessoas não sabem. Conta sim, é necessário você pedir uma certidão desse tempo que você serviu e averbar no INSS. Doutora, são muitas perguntas, eu já fico aqui, já fica o meu convite para que você possa voltar, Claro. para a gente continuar falando sobre esse assunto, mas antes de encerrar, vou pedir para que você responda a essa pergunta de um telespectador que mandou mensagem aqui, e assim, quanto mais mensagem chega, o pessoal fala assim, olha, Marcela, acho que já deu, mas aí chega a mensagem, eu fico com dó de não ler, porque o telespectador precisa da nossa ajuda, e é para isso que a gente está aqui. Vamos lá, para encerrar e eu não levar bronca. Marcela, bom dia. Bom dia. Trabalhei de 91 a 2021, numa montadora prestando serviço e a empresa não quer fornecer o PPP. Para me aposentar, eu teria mais 7 anos. O que eu devo fazer? É o Celso do Galo Branco. Ele fala que é obeso, tem pressão alta, hernia de disco. Ele quer saber se ele consegue se aposentar. Qual que é a orientação para o Celso do Galo Branco? Celso, primeiro, é obrigação da empresa de fornecer o PPP. Muito provavelmente você trabalhou em área que dá direito à atividade especial e por isso que você está buscando esse PPP. Então, a empresa é obrigada a te fornecer. Caso você não consiga, você deve procurar um advogado e o advogado vai fazer o requerimento e, se necessário, até ingressar com uma ação para que você consiga o PPP. Quando a gente fala de algumas empresas, por exemplo, quando você é CLT, a parte do INSS vem descontado do seu olerite. É Exato. a empresa que é responsável por repassar isso. E quando a empresa não repassa, o que a gente faz? Porque, teoricamente, a nossa parte foi feita, foi descontada. E aí? Então, é uma outra questão bem importante. Quando a empresa ela não faz esse repasse, é necessário você comprovar que realmente você exerceu a atividade. Então, como que você vai comprovar? A carteira de trabalho você já tem. Então, a gente tem outros documentos, como o olerite da época, como o termo de rescisão de contrato e o próprio extrato do fundo de garantia onde a empresa depositou, se ela depositou o fundo de garantia. Mas você tem que juntar o máximo de provas para comprovar que aquele tempo que está na sua carteira, realmente ele existiu. E aí, a responsabilidade pelo pagamento, de fato, era da empresa. E o segurado ele não pode ser penalizado por isso. Porque isso pode prejudicar nesses cálculos para a aposentadoria. Sim. O INSS pode não considerar, porque vai constar um vínculo lá, porém, ele vai falar, mas existe o vínculo e não existe nenhuma contribuição.
que aconteceu aqui? Então, prova para mim, o INSS vai dizer, prova para mim que realmente você trabalhou. Então, é por isso que eu sempre oriento a guardar essa documentação. Muito bem. Doutora Janaína, muito obrigada. Eu adorei te rever. Agora, nesse novo horário, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Muito eu obrigada. que agradeço. Eu sei que deve ter muitas perguntas e, como sempre, eu deixo à disposição um Instagram, meu pessoal. Aqui, vai aparecer pode deixar lá as mensagens e eu vou respondendo para vocês. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom dia, viu? Obrigada, bom dia. Obrigada.